Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro, reagindo à coletiva de Thiago Carpini após vitória 0 Santos 1. Thiago, que foi quem eu pedi para fazer a pergunta do Canto, falou algumas situações, mas eu quero ver de fato o que Carpini falou. Pedi para Thiago perguntar a respeito da situação do ano passado, que é a mesma desse ano. São 9 pontos, assim como era ano passado em 10 jogos, com a diferença que ano passado a gente estava fora da zona e agora a gente está na zona de rebaixamento. Do que a galera falou no chat durante a transmissão, a pergunta foi modificada, então provavelmente alguém perguntou antes de Thiago, mas a pergunta do Canto seria essa. Carpini, já que você gosta de falar tanto de outros momentos e que ano passado era um campeonato de recuperação, em 2025 a gente tem a mesma quantidade de pontos. A gente pode dizer que é o campeonato de recuperação e como você avalia o seu trabalho em 2025. Enfim, era uma pergunta nessa linha pra gente ver o que é que ele falaria, mas se Thiago mudou a pergunta é porque provavelmente alguém perguntou a mesma coisa antes. Eu não lembro o que o Thiago perguntou, acho que ele perguntou algo de Felipe Cardoso, se eu não me engano, ele falou pra mim quando tava na transmissão. Mas vamos ver o que o Carpini tem a dizer, sem muita enrolação. Se você puder, deixa o like pelo trabalho, tá? Pelo Canto Rubro Negro, não pelo resultado, não por nada disso. 8h30 tem live pós-jogo. Vamos lá? Vamos ver o que o Carpini tem a dizer. 1, 2, 3 e... Técnico Thiago Carpini. Boa noite, professor. Gostaria que você... Pra ser sincero, eu tô vendo muitos cortes no WhatsApp, assim, mensagem encaminhada. Eu já vi uma de 6 segundos, já vi uma de 20 segundos, então tem muito corte dessa coletiva. Eu não sei o que isso significa. Vamos ver. Falar sobre essa partida, o Vitória que chega à segunda derrota consecutiva e perdeu para um Santos que estava 7 jogos sem vencer. Boa noite. Momento delicado, né? Acho que é difícil a gente explicar o que está acontecendo. Nós precisamos mais do que explicar, assimilar o momento, né, que a gente, depois da vitória do Vasco, da vitória do Cerro, a gente encarou como uma virada de chave e pretensões na competição, né? Não. Pra virar de chave, você tinha que ganhar o Bavi, Carpini. E a gente falou isso aqui no Canto. Encarar uma vitória contra um Cerro Largo limitado daquele jeito. E uma vitória, de fato, contra o Vasco histórica. Tem que ser justa, histórica. Mas ainda não era uma virada de chave, né? Tinha que ganhar o Bavi. Na temporada, de viver de novo um bom momento. Para não ser resultadista, a gente falou isso, tá? Eu perguntei aqui no Canto. Vocês acham que a gente virou a chave contra o Vasco? Algumas pessoas falaram e o Paulo falou não. Eu falei, pra mim também não. Tem que ganhar o Bavi. E aí essas duas derrotas, elas deram pra nós ali de novo um alerta, né? Então acho que falar de números não é o momento, né? Do quanto a gente tem criado, né? Quantidade de finalizações, 19 a 8 finalizações dentro da área, blá 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 blá, e o resultado... Aí é blá 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 mesmo, Carpini, me desculpe. Porque o que a gente teve foi um gol perdido de Kaiser, verdade. Uma bola que Kaiser chuta de fora e o goleiro faz uma boa defesa. Um chute de Léo Pereira no cruzamento e uma cabeçada de Alter. Você pode falar que teve 30. Tudo bem, você falou que teve 18. Tá, teve 18. Teve uma grande chance e 3 boas defesas. Foram grandes defesas. Foram boas defesas e 3 boas defesas de brasão. Se você acha que em 90 minutos contra um Santos, que é o Santos, uma equipe muito grande, e ganhou do Vitória porque também é uma equipe muito grande, a gente sabe disso. Mas os atletas que estão representando o Santos em campo, se você acha normal em 100 minutos de jogo, porque a gente teve 3 minutos no primeiro tempo e 7 no segundo de acréscimo, no Barradão, precisando ganhar para sair da zona, você ter 3 chances? Você acha isso muito? No final não acontece. A gente precisa ser lúcido nas nossas decisões, assumir as nossas responsabilidades. Mas falando um pouquinho do jogo, na minha opinião, jogamos melhor que o Santos. Aí é o ponto que a gente vai discordar para sempre. Vitória teve um começo interessante, pressionando, forçando muito o erro do Santos, mas sem nenhuma finalização. Na primeira bola do Santos, que consegue sair da pressão com a bola longa nas costas, que inclusive aconteceu o tempo todo com Baralhas, que não é a dele, tá sofrendo muito com o Guilherme nas costas dele, atacando profundidade, fazendo facão, etc. Guilherme perde um gol inacreditável. Logo depois o Santos faz o segundo. Depois disso, o Vitória tem a chance com o Kaiser, tem um chute de fora e depois não chega mais. No segundo tempo, chega um determinado momento no segundo tempo, que o Santos está mais próximo do segundo do que o Vitória do primeiro. Eu fico me perguntando, o que é jogar bem para Carpini? É ter a bola, é controlar, é chegar no último terço, porque isso pra mim é insuficiente. E o que o Vitória foi contra o Santos é o que o Vitória vem sendo a temporada toda, insuficiente. Sofremos o gol no momento que não estávamos melhor na partida, um gol que acontece de maneira recorrente, assim como foi o jogo do Vasco.
a falta de pressão na bola e a tomada de decisão de a gente atacar a bola. Sim, Carpini, individual. Sim, é individual. Você não tem responsabilidade nenhuma nas ideias, nas referências que você passa para os jogadores, você não tem responsabilidade nenhuma. É tudo uma grande coincidência, é tudo um grande problema individual que o Vitória tomou 7 gols de cabeça nos últimos jogos. É só individual, com certeza. Ser um pouco mais vivo, mais atento nesses erros grandes que não podem acontecer. E tem acontecido e tem nos custado esse momento conturbado novamente com essa ausência de pontos num campeonato tão difícil como é o Campeonato Brasileiro e justamente com um adversário que, por mais que tenha muito talento individual, também vivia um momento bem delicado, né? Um confronto aí muito direto e que era muito importante o fator casa e a vitória hoje acontecer, mas não aconteceu, não adianta nós lamentarmos aqui e ficar contando história, precisamos assimilar tudo que vem de ruim e trabalhar, seguir trabalhando, evoluindo, melhorando. 2 tempos que nós conseguimos empurrar o Santos no campo do adversário. É isso que ele acha que joga bem, perfeito. E jogando e ganhando segunda bola, e duelando e fazendo a bola passar. Segundo tempo ali, finalização do Léo de esquerda, cabeçada do Walter e Kaiser no primeiro tempo. E acabou. Aí o segundo tempo foi isso aí. Chute do Osvaldo, então volume, né? Agora esse volume a gente precisa transformar em resultado, né? Sabe o que é volume? Vitória e Fortaleza, Série A de 2024, mesmo Thiago Carpini. Vitória do 2-0 e teve volume para fazer 3-4. Aquilo é volume. Vitória e Fluminense no Barradão, 1-0 o primeiro tempo. Vitória teve muito volume contra o Fluminense, muito volume. Virou 1-0 no final da bola parada, mas se acabasse 0-0, Vitória teria muito volume. Isso não é muito volume, pô. Tem coisas boas acontecendo, mas nesse momento ninguém vai ver as coisas boas. Eu preciso ver isso, passar pra eles. Ninguém vê as coisas boas não, Carpini, porque ninguém entende nada. E aqui perante... Vocês perceberam que eu tô sem paciência já, né? Vamos lá, desculpa. De vocês assumir o momento ruim e as dificuldades que a gente vem encontrando. Isso me irrita de uma forma. Ele generaliza todo mundo que está fora ao redor do clube. A gente tem coisas boas acontecendo, mas aí ninguém vai ver, porque eu sei separar o que tem de bom nas derrotas e o que tem de ruim nas vitórias. Vocês não. Ele generaliza, irmão. E eu não estou criticando pela derrota contra o Santos. A gente tem muito tempo falando que ele faz isso. Carpini, boa noite. Hoje, ao final da partida, os torcedores deixaram o Barradão chamando você de burro. Aí eu te pergunto como você se sente com isso e o que você acha que você ainda pode extrair desse time que vem se tornando previsível, né? O técnico do Santos até falou aqui na coletiva que estudou bastante o jogo lateralizado do Sport com Vitória. Eu queria que você falasse também disso. Peraí, mas o treinador falou que o Vitória era previsível ou o treinador falou que o Vitória tinha um jogo muito lateralizado? Eu preciso ver a coletiva dele pra saber e aí eu posso até deixar nos comentários. Galera, ele falou que era previsível mesmo. Tenho que ver isso. Olha, em relação à opinião do Xavier, eu respeito. Quem ganha fala o que quer. Conta história. Acho que não vejo meu time previsível. Lógico que depois de 7 jogos sem vencer, vir aqui e achar um gol como o Santos achou. Pô, Carpini, peraí. Quem ganha fala o que quer e você, quando perde, fala demais. Pode contar a história que ele quiser. O volume foi do Vitória, a imposição foi do Vitória, as melhores chances, o número de finalização, o posse de bola. Vitória teve uma grande chance com o Kaiser no primeiro tempo, uma grande chance, né? E o Santos teve uma grande chance com o Guilherme e o gol. A gente teve uma grande chance com o Kaiser e um chute de fora. Segundo tempo, o Santos teve uma falta, tudo bem que é contexto de jogo, transição, blá blá blá, mas teve uma falta com o Neymar que Arcanjo faz uma grande defesa. Aí a gente teve uma bola de Léo Pereira e a outra que eu falei de Lucas Alter. Foi tão discrepante assim? Será que foi tão discrepante assim? Não sei, talvez com certeza ele estudou, tem seus méritos, mas eu não vejo dessa maneira, não vi a coletiva, não sei se ele falou isso, mas se falou também, respeito a opinião. Só como eu disse, quando a gente vence, a gente vem aqui e conta a historinha bonita. Se fosse o diferente, talvez ele estaria como nos jogos anteriores dando explicação. Então, se aconteceu, acho que um pouquinho de respeito vai bem, né? Eu preciso ver o que ele falou. Em relação aos gritos da torcida, isso não me incomoda, cara. A gente tem que... Eu tô há um tempo já nisso aqui, né? Como técnico, ainda é recente, apesar da minha carreira ter grandes conquistas já, né? Grandes conquistas, assim, né? Grandes momentos, né? Mas muitos erros, acertos, aprendizado, muita coisa ainda para viver.
mas vivo o futebol desde os meus 14 anos, quando eu saí de casa, então as vaias, os elogios, críticas, isso faz parte. O torcedor tem todo o direito de cobrar, de se incomodar, e quando o resultado não acontece, não vem acontecendo, é natural que o treinador, como vidraça e líder desse processo, como eu sou e assumo a responsabilidade, ele seja cobrado e questionado, né? Todos os torcedores, se você perguntar, cada um tem uma escalação diferente, aqui cada um colocaria um time diferente, mas quem está no dia a dia sou eu. O mesmo burro aqui trouxe o Vitória para a Sul-Americana, né? Num campeonato ano passado que parecia perdido, nós fizemos uma campanha de recuperação, hoje nós poderíamos estar jogando uma Série B. Ou seja, como eu fui bem ano passado, eu tenho salvo-conduto para achar que eu estou certo nas minhas escolhas. Como eu fiz uma campanha de recuperação histórica, e é verdade, ele fez mesmo. Como eu tenho méritos no ano passado, e é verdade, ele tem mesmo. Na cabeça dele, ele tem salvo-conduto. Então, se ele foi bem ano passado, o torcedor chama ele de burro nessa partida. Não vou chamar de burro, porque eu, obviamente, não vou faltar com respeito. Mas ele errou nesse jogo. E o torcedor expressa a sua indignação de uma forma que não precisa ser profissional, precisa ser passional. E o torcedor chama de burro. Eu não chamo de burro, mas pra mim ele errou. Aí ele acha que ele tem salvo-conduto. Esse é o ponto. Que isso não funciona para esse momento, mas vale o alento só para te mostrar como as coisas mudam muito rápido. Agora, essa semana, vão dizer que eu perdi o comando, que eu não extraio mais nada, que eu não respeito os caras, que o ambiente é ruim, que eu sou arrogante. Aí a semana que vem a gente vence e volta tudo ao normal, aí você me faz uma outra pergunta. Não. Tá vendo? Ele coloca todo mundo no mesmo balaio. Ele coloca todo mundo no mesmo espectro resultadista. Ele acha que todo mundo que tá fora é resultadista, só ele sabe diferenciar o que é que tem de bom quando perde e o que é que tem de ruim quando ganha. Isso me mata. Ele acha que todo mundo é resultadista. Porque eu vou ganhar na semana que vem e vou deixar de ser arrogante. Não, vai continuar sendo arrogante. Não, você vai ganhar semana que vem, tá? Você vai ganhar semana que vem e o time vai continuar com problema. Mas enfim, né? Carpini, boa noite. Eu sempre vejo você, durante as coletivas, fazendo o papel de um gestor de pessoas, né? Você blindando o seu elenco, blindando os jogadores, você não gosta de citar nomes, né? Às vezes, quando é abordado durante as coletivas, eu entendo você com relação a isso, mas o torcedor... Você viu aí um Barradão completamente lotado e o torcedor vem fazendo a parte dele. Sim. Aí eu fico me questionando, né? Quem é que blinda o torcedor? A gente vem às vezes para a coletiva que a gente questiona algo sobre algum jogador, a gente quer levar a informação para o torcedor e às vezes quando a gente questiona algo negativo, o negativo faz parte do processo, claro. Faz parte para evoluir. Às vezes a crítica é feita, geralmente eu procuro sempre respeitar o ser humano que está lá do outro lado. E hoje a gente viu você usando um Baralhas na lateral direita no lugar de Claudinho, que Claudinho cometeu algumas falhas nas últimas partidas. Aí eu te pergunto, Claudinho é um jogador que tem potencial, mas tem aquela fragilidade defensiva. O que é que se pode fazer com o Claudinho para que ele possa potencializar aquilo que é ponto positivo e que ele possa melhorar os pontos fracos dele? Boa pergunta. Na verdade, assim, em relação às críticas, quando ela é do âmbito profissional, elas são sempre bem-vindas. É para minha melhora, é para sua melhora enquanto jornalista, é natural. Eu digo quando ela passa um pouco do ponto, né? Como acontece nos momentos conturbados. Eu acho que aí a gente tem que ter um pouco de prudência e responsabilidade. Não tô falando que aconteceu isso aqui, não, tá? Mas a gente sabe que acontece, vocês acompanham notícias mais do que eu. Então isso não me incomoda. Isso aí é o que menos me preocupa agora. Me preocupa a gente extrair o melhor desses atletas, recuperar um atleta como esse, o Claudinho. Não vou compartilhar com vocês nada de coisas particulares que nós conversamos, mas o Claudinho é um jovem, é a primeira vez que ele sai do interior do Santa Catarina, de Criciúma. Ele teve uma saída rápida para o Atlético Mineiro, é um jogador de muito potencial, foi decisivo contra o Cerro, aí postaram ele a semana inteira, depois errou, aí postaram também a semana. É esse excesso que eu acho que faz mal para o ser humano, e eu, enquanto esse gestor de pessoas, que eu tento olhar também para o ser humano, não só para o atleta, eu acho que era o momento do Claudinho sair um pouquinho de cena, e ele também se sentiu mais aliviado com essa situação, porque a gente entende que ele ainda é um atleta em final de formação.
Por mais que ele já jogou uma Série A ano passado, ele ainda tem coisas a melhorar, a evoluir, a corrigir, a ajustar. E tem momentos como esse que vem de algumas coisas recorrentes que você jogar de novo o cara na arena ali para os Leões é complicado. Eu concordo, olha só, com o que ele está falando. Minha questão não é de tirar Claudinho do time. Concordo, preservar, segurar o cara. Não foi bem no Bavi. Antes do Cerro Largo também não estava bem. O excesso existe. Por um jogo o cara é craque, por outro jogo o cara é tenebroso, tem que ir embora. Eu concordo com isso tudo. Eu não discordo de absolutamente nada que o Carpini tá falando aqui. Concordo com tudo. Meu questionamento é, por que Baralhas? Não tinha um Edu pra fazer um terceiro zagueiro pela direita? O próprio Ronald eu acho que não, né? Mas não tinha nenhuma alternativa que não Baralhas? Essa é a minha dúvida. Então, eu preciso dele durante toda a temporada, ele ainda vai nos ajudar. Eu prefiro assumir a responsabilidade de fazer um improviso, ser chamado de burro, ao invés de falar tudo o que acontece no nosso dia a dia e continuar protegendo o Claudinho. Vou fazer o que for preciso para recuperá-lo. E se... O problema, Carpini, você não foi chamado de burro pelo improviso. Tirar Claudinho do time é a primeira metade. Ok, justo. Tudo que você falou, você tá certo. A segunda metade é por que improvisar Baralhas? Não existia nenhuma peça, até mesmo improvisada, para dar conta. Não mudar um sistema aí com 3 zagueiros, fazer uma linha de 5, fechar com ponta. O próprio Lucas Braga, ao invés de ser um lateral direito, você fazia uma primeira linha com 5. Lucas Braga, né, se fosse o caso, enfim, fazia ali o quinto homem pela linha do lado direito e não um lateral direito fechando na linha com 4. Não existiam alternativas, era apenas Baralhas. Esse é meu questionamento. Se necessário for em outro jogo ainda poupá-lo um pouco mais para que ele se sinta ainda melhor e confiante para retomar toda a sua capacidade e voltar a nos ajudar, assim farei. E se der certo, talvez você o dedo do Carpini, se der errado, burro. Mas essa questão da parte defensiva, você acha que tem condições dele melhorar? Tem, claro, tem 23 anos, 22, 23 anos, Claudinho é um jovem, precisa melhorar. O Oswaldo com 37, 38 busca melhora. A gente precisa melhorar. Foi uma semana muito boa de treino, a gente tinha uma expectativa muito boa para esse jogo, por isso a frustração. A tristeza, a chateação do torcedor é a nossa também. A gente sem vergonha do Barradão tão bonito assim, e você acha que a gente vai para casa agora e põe a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo? Não, a gente fica incomodado, a gente fica chateado, e a gente tem que sentir essa dor, tem que sentir se colocar do lado do torcedor. Nós temos um grupo aqui muito homem, cara. Os caras sentem, não tá fácil para eles também não, mas a gente, como foi ano passado, todos juntos, né, bem fortalecidos, eu acho que a gente tem grande chance de lutar. Nós vamos lutar pela sobrevivência. Quando eu disse isso na segunda rodada, eu tô no dia a dia. Eu não tenho pensamento pequeno, eu tenho pensamento grande. Eu quero ser grande, eu quero brigar por coisas grandes, mas eu tenho que reconhecer algumas coisas. Quando eu disse na segunda rodada que seria um campeonato primeiro de permanência, cara, eu fui massacrado. Na verdade, não. Pelo menos, vamos lá. O que a gente aqui falou do canto é que o discurso estava completamente desalinhado. Porque Fábio Mota fala demais, fala em Libertadores e campeonato tranquilo. Salvo engano, o Maneca deu entrevista a Anderson, se eu não me engano, tá? Não me recordo. Falou também em fazer um campeonato mais tranquilo. E aí na segunda rodada o treinador fala que o campeonato é brigar para não cair de novo. O que a gente bateu aqui foi que internamente parecia que o clube não estava conversando entre si. Porque o discurso foi completamente desalinhado. Mas que o discurso de brigar para não cair é a verdade, é isso aí mesmo. Por falar a verdade, né? Então, assim, esse cuidado eu procuro ter para não colocar ainda mais responsabilidade no meu vestiário, no meu grupo, nos meus atletas, porque nós nos colocamos nessa situação e nós precisamos dar uma resposta e sair dela. Como? Confiança, trabalho, assimilar as críticas e fazer com que essas críticas não sejam tão sentidas como foi do Claudinho e outros atletas que também já passaram por isso. E é o meu trabalho botar o peito na frente, blindar, proteger, se necessário for, que seja chamado de burro todos os jogos, mas quando as coisas acontecerem, ou diferente, eu peço até pro torcedor, não tem problema me criticar, me xingar de burro, não é o problema, mas nos 90 minutos, se ele puder fazer o que ele fez hoje, sempre apoiar, incentivar, porque ele faz toda a diferença, e no final, se não acontecer, não xinga os atletas não, xinga a mim, porque eles que vão dar a resposta, eu não entro dentro de campo.
Boa noite, Carpini, Tássio Caldas da Baiana FM e do BNews, né? Eu queria inicialmente que você refletisse sobre uma questão, né? Até pouco tempo atrás, quando a gente chegava aqui e questionava algumas coisas para você, algumas críticas, você falava que estava com a campanha já melhor do que a do ano passado. E hoje, com essa derrota, o Vitória acaba em 10 rodadas, igualando a pontuação que tinha ano passado já sob o seu comando. E também eu queria que você comentasse o que foi que levou a você... A pergunta que eu pedi para Thiago fazer foi a pergunta que Tássio fez, né? A optar pelo Baralhas na lateral direita, se foi a possível presença de Neymar no time titular e também o retorno do Zé Marcos na zaga no lugar do Edu. O Zé Marcos fez um grande jogo, vinha sendo titular, saiu por uma questão de lesão, não por uma opção. Colocar o Baralhas do lado, você é um cara que acompanha futebol, tá aqui no dia a dia, e você hoje já entende que desde quando o Neymar voltou ele não é extremo, ele joga por dentro, então a preocupação não era do lado com o Neymar, porque ele não joga do lado do campo, ele hoje está jogando mais por dentro, né? Do lado joga o Guilherme, do lado joga o Barreal, do lado joga... São outras opções. Momentaneamente ele cai pelos lados do campo, mas hoje ele é quase praticamente um segundo atacante, um meia, né? Então não é essa a questão. E a questão, o porquê da escolha, eu respondi até na pergunta anterior, mas posso repetir para você. Proteger, blindar o momento que o atleta precisa sair um pouquinho de cena, até para ele retomar a confiança. E foi um atleta onde o clube fez um investimento, nós temos uma perspectiva grande, porque ele tem muita capacidade, muito jovem, muito lastro. Lastro técnico tem mesmo, é verdade. A evolução. E se ele repetisse talvez alguns erros recorrentes também no jogo de hoje, poderia talvez não ser mais possível recuperá-lo para a temporada. Então a gente precisa correr esse risco e eu assumo a responsabilidade. Nós temos 2 laterais no elenco, o Raul machucado e o Claudinho atravessando um momento delicado, que ele precisa da nossa ajuda e do nosso apoio e a proteção para que ele volte a performar. Bom, Carpini, dito isso... Não respondeu. Ele não respondeu. Eu achei que ele tinha respondido. Ele não respondeu. Ele não respondeu. Pô. Aí não, pô. Ele não respondeu. Isso, nós chegamos ao meio do ano, acabou o mês de maio, nós vencemos o jogo. Ele não respondeu a pergunta do ano passado desse ano. Nosso principal campeonato. De segunda-feira já começa a abertura da janela, você tem 2 jogos fora de casa, vai passar 8 dias, mas depois só tem 2 jogos no mês de junho, né? Então tem um tempo bom para descansar, para treinar o pessoal. No ano passado, nessa época, você pediu reforços, 6 reforços pontuais e terminou dando tudo certo. Depois de tudo que você viu, desse trabalho que fez nesse ano, nessa temporada, meio da temporada, você já tem os números dos jogadores que você precisa trazer, 5, 6, essa quantidade de um time, posições, isso já está em andamento com a diretoria, porque a janela já abre segunda-feira, você seguramente vai querer aproveitar esse tempo que você vai ter vago para entrosar esse pessoal, treinar, para já voltar a partir de julho com a equipe muito mais fortalecida. Sim, existe a necessidade de pelo menos umas 4 peças, nós já conversamos muito em relação a isso, a gente tem monitorado o mercado, mas daí a estarem aqui essas 4 peças na janela, aí é o gap difícil, porque entre a questão financeira, o nosso valor de investimento tem um limite, nós não temos grandes investimentos a serem feitos. Até porque o que tinha investiu errado, né? Thiaguinho rescindiu, Val Soares já saiu, não foi investimento, né? Mas Lucas Braga tá aí, entrando uma vez a cada 3 jogos. Janderson hoje foi banco. E por aí vai. Gabriel, 1 milhão, já vai sair. Tudo bem, é um erro que eu cometeria. Rato, 5 milhões, é um erro que eu cometeria. Mas vai indo aí, 15, 20 milhões, que beleza. Fábio, alguns erros eu cometeria, outros não. Faz sempre tudo com muita responsabilidade. Você nessa janela, você vai pegar talvez jogadores que não performaram em outros clubes da Série A, assim como aconteceu aqui com alguns atletas talvez que vêm de mercados emergentes, atletas com uma idade elevada, então é um mercado, é uma janela interessante, mas é uma janela difícil de se movimentar. E a gente precisa trazer situações pontuais que elevem o nosso nível. Esse ano a gente
optou em fazer um planejamento, em praticamente montar quase que 2 equipes, né, principalmente no início da temporada, pensando na estreia do Baiano. E a gente foi muito criticado por alguns atletas que foram contratados, mas nós não tínhamos uma equipe para iniciar a competição dia 11. Mas não tinha porque você não queria, né? Porque pra Thiaguinho rescindir dia 25 de maio, nada vai me convencer que você não poderia colocar Edenilson pra jogar no Campeonato Baiano. Pra você renovar o Vinícius pra jogar o Baiano, nada vai me convencer que um Cauã não poderia ter jogado 2, 3 jogos do Campeonato Baiano. Me desculpa. Aí não, pô. Apresentando dia 8, porque era obrigatório esse período de férias. Então nós tínhamos que ter alguns atletas de uma equipe quase que alternativa, tendo em vista que hoje o Vitória ainda não voltou a ser o que sempre foi. Ter uma formação onde nós pudéssemos começar a temporada com um sub-23, um sub-20 de alto nível que pudesse competir 2, 3 jogos e desse a condição de fazer uma pré-temporada assim como outros clubes fizeram, que era o ideal. E nós ainda não reestruturamos a base a esse ponto. Temos alguns atletas surgindo, um trabalho já muito bem feito, bem desenvolvido pelas pessoas que lá estão, mas ainda não reuniu essas condições. E se em contrapartida, se a gente assume essa responsabilidade de colocar os meninos e toma 3 porradas no estadual, a gente estava apanhando desde janeiro. Não, mas aí que se dane. Aí você vai apanhar fazendo certo, pô. Então são situações que a gente talvez, se fosse hoje, planejaríamos diferente o início da temporada em relação a contratações, porque agora não só saídas, não só chegadas, mas algumas saídas também elas precisam acontecer e o clube já também está se movimentando para isso. Oi, Carpini, eu queria tocar num assunto em relação a Mateuzinho, né? Que a parte disciplinar tem chamado muita atenção, especialmente no jogo contra o Vasco, aquela expulsão lamentável, e hoje uma falta desnecessária que ele tomou o 3º amarelo. Há alguma conversa, há algum tipo de atenção especial para saber o que é que está acontecendo, se é algo externo, se é algo além também, enfim, há um papo especial com ele? Sim, em relação à expulsão, acho que nem vou mais tocar nesse ponto, porque já foi cobrado, já foi punido por isso, assim como o PP, coisa que não pode acontecer. Foi punido por isso? A forma que ele falou parece multa, né? Da forma que ele falou, parece que foi multado, foram multados, né? Não parece? A gente conversa, a gente vê o dia a dia, a gente procura estar próximo, tem todo o trabalho também nosso da parte da psicóloga e uma dinâmica individual, coletiva, a gente cuida de tudo isso, porque o atleta, quando ele entra ali dentro de campo, ele é muito vidraça, né? E são muitas responsabilidades, não só que ele já traz consigo, né? Individual, familiar, mas também as responsabilidades de defender uma equipe do tamanho do Vitória no momento que a gente vive. O que eu acho, tá? A leitura que eu faço do Matheus com algumas conversas e o dia a dia que a gente tem. É um cara que quer tanto ajudar e ele sabe do protagonismo que ele tem no Vitória, da responsabilidade dele, que é diferente, porque espera-se muito do Matheus, né? Por tudo que ele já produziu aqui desde a sua chegada. Assistências, gols, participações em gols, e ele também tem se cobrado isso. Talvez isso tenha gerado ansiedade, uma irritação e aí algumas tomadas de decisões que têm prejudicado nós e ele mesmo. Então acho que a gente passar para ele a tranquilidade, equilíbrio. É difícil tranquilidade nesse momento, mas o equilíbrio nós precisamos ter. Como eu disse anteriormente, nós nos colocamos nessa situação e nós precisamos dar uma resposta. Carpini, essa semana saiu uma pesquisa dos 20 clubes da Série A, o Vitória é o único time que não utilizou o jogador de base no Campeonato Brasileiro. Eu vou te fazer a seguinte pergunta, e como eu sei que você é um cara sincero e responde mesmo, qual é o grande problema, inclusive porque você não utiliza jogador da base? Porque essa base hoje não rende o suficiente para que você possa utilizar hoje e não utilize um Baralhas na lateral direita, que você explicou os motivos, mas você utilizou um Baralhas na lateral direita. Carpini, né, como alguns já dizem, não gosta de trabalhar com a garotada, acho que é muita responsabilidade para eles. Inclusive, o ano passado, me lembro que você falou do Fábio Soares, que entrou aqui no jogo contra o Atlético Mineiro, que foi bem, mas que você fez assim, conversou com ele, baixa um pouquinho, né, que está começando agora, ou lá embaixo mesmo, os profissionais, e aí eu digo até no Brasil, mas como a gente está falando de Vitória, os profissionais da base, por necessidade,
botam a garotada aí sem muito questões de domínio, enfim, toda o que um garoto de uma base precisa. Bom, vamos lá. Em relação ao FAO, assim, né, para ficar claro, se eu responder errado, eu não tenho entendido a pergunta, você me corrija, mas eu nunca baixa a bola, não teve nada disso. Mas você falou, pô. Eu lembro que não foi baixa a bola no sentido de atacar o cara, não foi isso. Mas ele falou na resenha que ele chegou no vestiário. Aí, pô, o Fábio tava todo empolgado. Eu falei, baixa a bola só porque deu um chute. Você sabe como é garoto. Ele ainda falou essa frase. Você sabe como é menino, né? Ele falou exatamente essa frase. Eu tenho certeza absoluta que ele falou. Absoluta. Pode procurar aí nas coletivas de Carpini. Você sabe como é menino, né? Ele ainda falou assim. Claro, ele falou na resenha e tal, mas ele falou, pô. O Fábio, eu subi ele pra treinar no profissional. Eu coloquei ele contra o Atlético Mineiro, entrou bem. Depois ele participou de mais alguns jogos, Red Bull, Bragantino, Internacional, posso citar aqui uns 5. E aí eu começo a observar um comportamento diferente e o dia a dia, para mim, que é o que conta muito, né? Então acho que em relação ao FAO não teve nada de estreia, foi bem. Se ele... Olha, vamos lá. Mas você falou, pô. Eu como treinador aqui do Vitória neste momento, hoje eu estou como treinador, né? Você acha que eu não quero surgir um grande talento, colocar o cara para jogar, ele ir muito bem, e eu não quero que ele jogue os próximos jogos e resolva o meu problema? Eu vou tirar ele e falar baixa a bola? Não tem sentido. Não. É isso, ele entendeu de uma forma como se tivesse, baixa a bola, tô tirando ele, baixa a bola. Não é isso, mas ele falou na resenha. Sabe como é menino, né? Só porque deu um chute, baixa a bola e tal. Falou, pô. Agora, por que você não usa a base? Rasgado? Não tem. Quem vai usar? A base do Vitória, ela está sendo reestruturada assim como o Vitória. O Fábio, quando chegou aqui na gestão dele, e eu já ouvi isso várias vezes, não só dele, de funcionários, de pessoas da base que a gente tem relações, a base não tinha nem comida. Os atletas aqui, aquele clube formador, o Vitória tinha perdido a chancela. Os caras chegavam aqui e pescavam no aquário. 15, 14 anos, levavam embora sem dar satisfação pro Vitória. Isso é verdade, época de... enfim. Arrasada. Acabou a base do Vitória. Aquela base que revelou craques pro mundo não existe. Eu vou até voltar a fala, velho. Clube formador... O Vitória tinha perdido a chancela. Os caras chegavam aqui e pescavam no aquário. 15, 14 anos, levavam embora sem dar satisfação pro Vitória. Terra arrasada. Acabou a base do Vitória. Aquela base que revelou craques pro mundo não existe mais. Quem dera se eu tivesse aqui de novo aquela celeiro de talentos, a gente não teria contratado um monte aqui. Eu subi tudo da base, mas hoje não tem. Eu vou esperar ele acabar. No primeiro semestre, eu fiz muitas experiências. O ano passado, eu também fiz algumas experiências. Quem sustentou? Te pergunto. Lembra de alguém? Deu saudade de alguém que jogou da base, que teve a oportunidade de jogar? Eu não. Então, assim, é culpa de quem tá lá? Não, é o processo. O clube aqui quase na Série D, hoje nós estamos na Sul-Americana. Se aqui tá tendo uma reconstrução, você imagina lá de baixo para cima. Então é um processo, né? Aquela força da formação precisa e deve voltar, porque a Bahia revela muitos jogadores e o Vitória é conhecido mundialmente pela sua formação, mas nesse momento nós não temos jogadores lá que vão resolver nosso problema aqui. Vou esperar ele acabar. No Campeonato Baiano, eu utilizei um lateral direito da base, o Buiú, na linha da frente, na linha de trás. Um jogo ele foi bem, outro mais ou menos. Depois machucou, teve uma lesão séria, ficou 3 meses fora. Nem sei se ele voltou a treinar na base. Então nós não podemos agora, sem ter um garoto desse treinando no contexto, ir lá pegar o lateral do sub-20, colocar ele para resolver o problema aqui contra o Santos de um processo que a gente está tendo dificuldade. Eu acho que aí a gente não forma, aí a gente destrói o atleta e acabou, aí que a gente não consegue mesmo produzir. Então acho que esse equilíbrio precisa ter, né? Eu tenho esse cuidado, gosto sim de trabalhar com atletas. Por onde eu passei, lancei jovens que hoje estão jogando aí no cenário da Série A, adversários nossos que começaram comigo no Guarani em 2019, depois esteve na Inter de Limeira em 2021, no São Paulo também coloquei muitos atletas jovens para jogar, no Juventude, por onde eu passei, e aqui também, o ano passado muitos atletas participaram. Agora a gente tem a base, mas a gente, né, precisa ter um merecimento.
para que eles sejam oportunizados. E a gente hoje não temos atletas lá que vão resolver o nosso problema aqui. Temos atletas com perspectivas, como é o caso do Cauã, como é o caso do Edenilson, mas lateral, infelizmente, nós não temos. Vamos lá, eu tenho muito o que falar disso aqui. Primeiro, eu entendo e concordo quando ele fala que hoje a gente não vem conseguindo ter atletas de alto nível numa Série A como foi outrora. Eu concordo. Só que, ponto 1, não é nem de perto e nem de longe a melhor forma de se falar. A base do Vitória acabou. Isso, pra mim, ele não fez de propósito. É falta de respeito com a instituição. A base do Vitória não acabou. A base do Vitória está em reestruturação e não é mais a mesma que era antes. A gente sabe disso, a gente sabe dos problemas. E, de fato, muita coisa que ele falou é verdade. Mas tudo é a forma com que você fala. Segundo ponto. Carpini, a gente não pede que você utilize a base em janeiro no Campeonato Baiano na segunda rodada para resolver nada, não. A gente pede para você utilizar um Cauã que, como você mesmo disse, tem perspectiva, para não ter que renovar Caio Vinícius. A gente pede que você use o Edenilson, como você mesmo disse, que tem perspectiva, para não ter que trazer Thiaguinho, que já rescindiu. A gente não tá pedindo, pelo menos eu, aqui no canto, a gente não tá pedindo jogador da base para entrar e resolver, porque a gente sabe do contexto, a gente sabe como o futebol mudou, a gente sabe o processo que a gente teve negativo na base de andar muitas casas para trás. A gente sabe disso, irmão. Mas espera aí, não tem ninguém para num Campeonato Baiano você não ter que trazer 2, 3 peças. Val Soares não tá nem aqui mais. Papaterra tinha que estar no Atlético de Alagoinhas, ou podia estar compondo além como Val Soares fez, jogando 3, 4 jogos pelo Vitória. Caio Vinícius tinha que estar aqui mesmo, jogando como zagueiro contra o Barcelona de Lerno, não podia ser Cauã. Edenilson não podia estar jogando no lugar do Thiaguinho, que fez um gol com a camisa do Vitória e entrou em, sei lá, 6 jogos, talvez muito. Não entrou em nenhum jogo da Série A. Não entrou no jogo da Série A. Assim como Edenilson também não entraria, ok. Então, eu entendo o que ele está falando. Hoje a gente não tem condição de um lateral direito titular da base subir, verdade. O Vitória está se reestruturando, a base está se reestruturando, a gente sabe todo o processo, virou até meme, né? Fábio Mota falar de sopa de batata, blá blá blá. A gente sabe, meme inclusive entre a própria torcida do Vitória. A gente sabe disso, irmão. Mas não é a forma de se falar, é o primeiro ponto. Tudo é a forma com que se fala. E eu falo por mim, eu não estou pedindo ninguém para resolver, mas vocês poderiam ter não contratado, eu vou citar só esses 3 que já não estão mais aqui. Caio Vinícius, Thiaguinho e Val Soares, e colocar 3 meninos para jogar no Campeonato Baiano. Eu não tenho dúvida disso. Carpini, boa noite. Thiago representando o Canto Rubro-Negro. Essa pergunta de Thiago ele fez por conta própria, tá? Porque a pergunta seria aquela dos 9 pontos em 10 jogos, como o Tássio fez, só que ele não respondeu. O Thiago podia até ter perguntado, né? Porque ele não respondeu, ele podia perguntar sim, Carpini, mas e aí? E a campanha do ano passado é igual desse ano, como é que fica? Mas vamos ver o que o Thiago perguntou. Parece que ele perguntou algo de Felipe Cardoso, vamos ver. Mas aí a pergunta de Thiago, que está representando o Canto, registre, a responsabilidade é minha. Mas aí a pergunta que ele fez na hora lá, depois que Tássio perguntou a respeito do que seria a nossa pergunta. Você fala muito nas suas coletivas que o primeiro tempo do Vitória é um e o segundo tempo do Vitória é outro, né? E a gente consegue enxergar isso. Hoje você terminou o segundo tempo com 6 atacantes, né? E o Felipe Cardoso foi um atleta que só teve a oportunidade com você na última rodada na Copa do Nordeste contra o Motoclube. No seu comando, você pretende ainda dar alguma oportunidade ao Felipe Cardoso? Olha, vamos lá. Vamos lá, não é uma pergunta que eu, Leonardo, faria, porque eu acredito que ele não vem treinando bem, mas é uma pergunta de Thiago importante para sanar a dúvida de muitos torcedores, né? Você abre o Instagram, você abre os comentários aqui do Canto, e de fato tem muita gente com essa dúvida, então a pergunta de Thiago foi boa. É bom porque acho que é a dúvida de muita gente essa questão do Felipe, né? O Felipe, nós observamos ele, eu também participei desse processo de monitoramento do campeonato estadual. A gente acho que sempre procura talentos jovens e é um jovem talento em formação, mas é um atleta que talvez tenha assustado um pouco quando chegou no Vitória e não performou ainda aqui aquilo que nós vimos em alguns momentos no Atlético de Alagoinha. A gente sabe que é muito diferente a responsabilidade do Atlético e do Vitória, o Campeonato Baiano da Série A, e o Felipe hoje, não vou falar que eu não pretendo usá-lo, mas ele ainda talvez não foi aquilo que nós imaginávamos. Então a gente tem que ser sincero, é um jovem a ser desenvolvido, tem suas capacidades, mas eu tô no dia a dia, eu sei o que eu tô fazendo. Para esse momento não é o Felipe.
Boa noite. Em resumo, tá treinando mal. Boa noite, Carpini. Morena Vinha do Mosaico Esportivo. Hoje, nem o fator casa, nem a crise do Santos e nem as mudanças que você fez, coisas que poderiam facilitar a vida do Vitória hoje, fez com que vocês conseguissem os 3 pontos. Né? O Vitória se mostrou uma equipe um pouco frágil, pecando nas finalizações. O que você olha para o seu grupo hoje e entende que é de extrema urgência de mudança? O que o Vitória precisa para essa engrenagem começar a andar e tropeços como esse, dentro de casa, com o Barradão cheio, não volte a acontecer? Olha, o primeiro ponto, assim, o que nós precisamos é as oportunidades de gol, fazer os gols. E a parte Ele fala como se a gente tivesse amassado, né? defensiva, nós não sofremos um massacre contra o Vasco, contra o Grêmio, contra o Cerro, contra o próprio Bahia e nem no jogo de hoje. A gente tem falhas pontuais, erros grandes que nos custam o resultado final. A gente não é um time vulnerável que o adversário cria inúmeras oportunidades, mas as chances que eles criam a gente contribui para que aconteça o que tem acontecido e o que a gente precisa ofensivamente. Eu discordo, a gente faz o esforço desgramado para fazer um gol, o adversário não faz esse esforço. A gente é ser um pouco mais eficiente e garantir que tropeços como esse, que todos esses fatores que você falou, o fator casa, o fator crise do adversário, não aconteça, isso a gente não consegue garantir. O Palmeiras hoje perdendo dentro de casa pro Flamengo. Futebol, não tem... Não, você tá sacanagem. Mas ninguém é bobo. Eu não tinha lembrado que eu tinha ouvido isso na transmissão. Eu me acabei de rir, agora eu vou dar risada de novo. Carpini, o Flamengo ganhar do Palmeiras no Allianz é normal, Carpini. O Palmeiras ganhar do Flamengo no Maracanã é normal, Carpini. É Flamengo e Palmeiras, irmão. Ele meteu que não tem mais ninguém bobo com o Flamengo ganhando do Palmeiras, irmão. Meu Deus do céu, eu vou tomar multa que eu tô gravando isso aqui 00:30, tô gritando, não é possível, irmão. Não, mas não boto fé não, pô. Eu não boto fé que ele falou isso não, pô. Caso o fator crise do adversário não aconteça, isso a gente não consegue garantir. O Palmeiras hoje perdendo... Meu Deus. Ele estava falando de Vitória e Santos e pulou para Palmeiras e Flamengo. Não tem mais bobo porque o Flamengo ganhou em São Paulo do Palmeiras. Meu Deus do céu, irmão. Não é possível isso não, pô. Por favor, me ajuda a entender isso no chat. De casa pro Flamengo. No chat o quê, velho? Nos comentários. Futebol. Não tem mais ninguém. Futebol. Desculpa, velho. Essa foi foda. Vamos lá. Tem bobo. O Cerro Largo veio aqui, ganhou do Vitória. Nós fomos lá e ganhamos deles lá. Era obrigação ganhar tudo, porque aquele time não passa no Campeonato Baiano. Se o Cerro Largo jogar o Campeonato Baiano, ele não passa entre os 4. Era obrigação ganhar no Barradão e lá. Fez a obrigação lá, não fez aqui. E é assim o futebol. Isso é uma coisa que foge do meu controle, foge do controle de qualquer treinador. A gente trabalha para minimizar os erros, para que isso não aconteça, mas é difícil. Isso é uma coisa que a gente não pode garantir. A gente pode garantir evolução, melhora, trabalho, entrega, e essa engrenagem precisa funcionar ainda mais ajustada, transformando essas oportunidades em gols. Carpini, sem conhecer o modelo de jogo do Vitória, né, porque a gente não está no dia a dia, só que pelo pouco que a gente entende, a gente que eu digo é parte da imprensa, que a gente conversa muito sobre isso, a gente está vendo o Vitória muito lateralizado, é cruzamento o tempo todo. Você fala tanto em chegada no último terço, só que a gente vê essa chegada no último terço, na maioria das vezes, pelas laterais. O Vitória tem muita dificuldade de jogar por dentro, pelo menos é assim que eu enxergo, e quando joga dá aqueles chutes aí às vezes fraco, o goleiro pega, ou então termina até desperdiçando num rebote, como aconteceu no Bavi com o jogador Claudinho, né? O goleiro espalmou e soltou. Até quando o torcedor vai ver esse Vitória lateralizado, com dificuldade de jogar por dentro, sem conhecer o modelo de jogo do treinador, claro? Olha, se você acompanha aqui desde a minha chegada, acho que um pouco do modelo você já conhece, né? Que é justamente, mas a pergunta de Reno foi boa, tá? Só que de fato é o modelo e Reno sabe que é o modelo. Eu tô criticando o Reinaldo não porque a pergunta foi boa, tá? Mas é o modelo mesmo, não tem jeito. Outra coisa, hoje, no jogo de hoje em específico, eu te faço uma pergunta. Em alguns momentos, no primeiro e no segundo tempo, quantos jogadores do Santos você viu fechando a entrada de área deles? Rapaz, quase o time todo. Muito compacto por dentro, de fato, para induzir a gente para jogar pro lado. E adivinha, quando induzia para jogar pro lado, dobrava na gente, a gente não conseguia jogar. Aí, mas quase o time todo. Na parte defensiva, os 10. Acertei. Até o Neymar baixando a linha no final, ou não?
Onde tem mais espaço? Onde a gente consegue mexer as linhas do adversário para tentar encontrar esses espaços, lateralizando o jogo. Essa variação, ela precisa acontecer. É bom quando eu adoro essas perguntas. Ela precisa acontecer, claro que precisa acontecer. A gente precisa fazer as linhas balançar para encontrar os espaços. Aí eu te faço outra pergunta que vocês da imprensa e você também deve questionar, o que nós falamos anteriormente. Quem é o nosso meia que a gente está vendo ele um pouco ansioso e não sendo mesmo? E quem que seria o responsável a gente lateralizar, criar os espaços, e quem é o cabeça pensante? Não vive um bom momento. Ele culpou o Mateuzinho? Acho que está respondida a sua pergunta. Vamos lá. Mateuzinho não vive um bom momento, verdade. Mateuzinho está abaixo, verdade. Mas deixa eu ver se eu entendi. Carpini aqui na resposta, ele está considerando todo o seu fator coletivo, todas as suas ideias de alargar a linha, espaçar os caras para achar espaço por dentro, ou dobrar do lado para achar triangulação, profundidade, espaçar a linha, dando amplitude, pisando na linha da lateral para o meu volante infiltrar. Ele está pesando isso tudo, todas as ideias dele que não estão funcionando porque Mateuzinho tá mal. Pra mim, isso aqui é uma bandeira muito grande de sem Mateuzinho eu não consigo. Não que seja novidade. Mas ele, pra mim, falou com todas as palavras que quando o Mateuzinho está mal, eu não consigo achar alternativas. O que ele tá me dizendo é isso. Ou eu tô errado? Por favor, a gente tá aqui pra debater, eu não sou dono da razão, não. Mas o que ele tá falando pra mim é isso. É isso que ele tá falando pra mim. Natália falou alguma coisa aqui, velho. Não sei nem o que a Natália falou. Mas, véi, é isso que ele falou. Então a gente precisa criar alternativas. Nós temos jogadores... Precisa, Carpini, desde o ano passado. Sim, você só percebeu agora que precisa criar alternativa pra quando o Mateuzinho tá mal? Meu Deus! Essa resposta foi: para o meu jogo funcionar, eu preciso de Mateuzinho bem. Se o Mateuzinho não tá bem, eu não consigo. É isso aí. Jogadores de velocidade, tem mais espaços pelos lados. Tudo bem, Mateuzinho bem sempre vai fazer falta, porque é um diferente. Mas sem ele, você precisa ter alternativa para que ele não faça tanta falta. E o que é interessante, sabe o que é interessante? É que se você pegar... Teve algum jogo que o Mateuzinho não jogou, foi a semifinal do Baiano. A gente venceu e aí perguntaram de Mateuzinho. Por exemplo, o Matheus é importante, mas, por exemplo, a gente ganhou mais uma sem o Matheus. Então todos são importantes no processo. Beleza, ele valorizou o grupo. Agora que perdeu, ele falou, sem Mateuzinho não rola. E o discurso muda, né, Carpini? Muitos dos nossos gols, você pode ver que a gente tem tanta dificuldade que eu não sei te falar em porcentagem, mas a maioria dos nossos gols tem sido de bola parada e jogada trabalhada, ou seja, treino. Isso é verdade, bola trabalhada na bola parada, isso é verdade. Treino, combinação, eu tô tentando ser criativo e facilitar o jogo para eles. E hoje eu vejo o futebol dessa maneira, onde a gente encontra mais espaço, a gente consegue começar a machucar o adversário e ter volume, fazer a bola passar e ter uma bola de rebote. Lateralizando um pouco mais o jogo, fazendo superioridade pelos lados, e depois a gente tentar, à medida que essas linhas começam a balançar e espaçar um pouquinho mais, e normalmente as pontas das linhas normalmente são atacantes. Atacante, né? É uns caras que tem um pouquinho mais de preguiça para marcar, balança uma, balança duas, na terceira começa a gerar os espaços. E por que não tá acontecendo? Porque o Mateuzinho tá mal? O resto que se lasca, você não tem mais nenhuma outra ideia dinâmica para quando o Mateuzinho estiver mal, é isso. A gente começa a ter também algumas infiltrações pelo centro do campo, mas aí a gente precisa ser um pouco mais efetivo e funcionar um pouco mais, como esse exemplo que eu te dei do Matheus. A gente precisa funcionar mais. Eu preciso que o Mateuzinho esteja bem, isso que ele tá falando. Boa noite, Carpini. Queria tocar no assunto aqui de dois jogadores. O Thiaguinho, que rescindiu agora essa semana. Queria que você analisasse o que deu errado com a contratação dele, se você entende que deu errado mesmo. E voltar no assunto do Gabriel, né? Que agora surgiu mais uma especulação que ele pode estar retornando para o Juventude. Queria entender, você já falou que ele precisa ganhar o espaço dele, que tem sido trabalhado internamente, mas se você pudesse explicar mais uma vez de alguma outra maneira que ficasse fácil para o torcedor entender qual é esse processo que o Gabriel está passando dentro do Vitória, até porque ele é um jogador que foi contratado, tem contrato até 2028 com Vitória,
do clube, e eu queria que você pudesse explicar essas duas situações. Não, o Thiago, ele entra naquele pacote que nós falamos dos atletas que viriam pro estadual, né, não onerando a folha, custo baixo, sem investimentos, para a gente ter uma equipe competitiva para iniciar a temporada, e à medida do que ele desempenhasse, performasse, faria parte do grupo, dos planos. E não aconteceu, né? Não foi o que nós imaginávamos, e acredito que ele também, então seguiu outros caminhos, assim como outros atletas também deve acontecer. E o Gabriel foi o que eu te falei na última vez que eu respondi essa pergunta, acho que não na última coletiva. A gente precisa respeitar os processos, né? E todo atleta quer jogar. Na linha nós temos a rotatividade muito grande, no gol roda menos, e o Arcanjo ele tem, né, uma segurança, ele passa para nós uma confiança, ele conquistou um espaço. Então, para todo e qualquer goleiro que venha para o Vitória, ele encontra um sparring muito grande, e todos eles foram oportunizados, menos o Alexandre, teve só um jogo, mas o Gabriel inclusive iniciou o Campeonato Brasileiro, um jogo em Caxias. E dentre essa escolha, o Arcanjo para mim está um pouquinho na frente de alguns comportamentos que eu entendo, e é natural quando o atleta não está tão participativo, ainda mais um atleta que sempre foi acostumado a jogar como ele, fez um grande ano passado no Juventude, que trouxe ele até o Vitória, né, preterido por tantos clubes, e nós conseguimos trazê-lo, mas daqui a pouco o atleta começa também a entender que ele precisa jogar um pouco mais, pensar um pouco mais na carreira, e a gente não vai se opor a isso. Acho que é um planejamento, né? Se souber entender o processo, é um cara importante, de capacidade, mas acredito que o desfecho seja esse, ele seguir outros caminhos até... Confirmou a saída. Até por ter um contrato mais longo e passou a ser um ativo do clube, ele também está jogando, já que nós estamos bem servidos aqui com o Arcanjo. Obrigado a todos, boa noite. Pois é, confirmou a saída. É isso aí, galera. Quero saber o que você achou da coletiva de Carpini. 8h30 tem live pré-jogo. Meu Deus, 51 minutos de vida. Esse react ficou um pouco grande. Valeu, galera. Tamo junto. Não esquece de apertar no gostei. Se você puder, inscreva-se no canto. O momento é ruim, mas a gente tá aqui todo dia botando a cara, trazendo informação, notícia, debate, acerto, erro. Vocês me cornetando, eu cornetando vocês. Faz parte. Aqui é sinceridade. Valeu, galera. É nóis. Um abraço. Fui.